Amados e amadas de Deus, saúdo também aqueles que participam conosco por meio das mídias sociais da nossa Diocese de Sete Lagoas. Hoje nós celebramos essa festa em que, chamados a olhar para a cruz de Cristo e sentirmos atraídos por esse sinal, o sinal do discipulado, não da glória deste mundo, da beleza, porque a cruz nos chama a fazer uma experiência da feiura humana, mas desta feiura alcançar aquilo que está para além da cruz, a salvação. A beleza da cruz não é o madeiro, a beleza da cruz não é o poder dos injustos que vencem, mas a beleza da cruz está no amor, numa entrega esponsal, que não tem medo de abraçar a nossa humanidade na fragilidade, uma humanidade desviada. E a cruz é capaz de abrir os braços e acolher a tudo e a todos, sem fazer acepção de pessoas, de histórias. É Deus nos acolhendo para a conversão. É Deus nos acolhendo para que nós possamos tomar a postura de cristãos e fazer com que esse nome seja digno na nossa existência, quando praticamos com excelência a cruz de Cristo em nossa vida. Não está tão distante o que nós ouvimos domingo passado. Abrimos a semana já preparando para fazermos o nosso retiro espiritual aos pés da cruz. Quem quiser me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. A postura para o discípulo é colocar a cruz nas costas. Quem quiser ser discípulo não pode abdicar da cruz e também não ficar acomodado que cruz deve ser sinônimo de sofrimento, deve ser sinônimo de fracasso. A cruz é autenticidade, é verdade, é crescimento na fé, para que nós também possamos responder no mundo tão fragilizado, tão fragmentado. Quem é Jesus para mim? Não pode mais contentar meu irmão e minha irmã com uma resposta superficial. Precisamos mergulhar no mistério e reconhecer a quem estamos seguindo e por que desgastamos nossa vida diariamente. Não é por uma ideologia, não é por um anúncio aonde nós ouvimos dizer de forma totalmente contrária àquilo que o Evangelho nos pede. O Evangelho é anúncio autêntico. Todo aquele que é cristão não pode se encontrar como repórter do sagrado, de falar daquilo que já se falou. É falar da sua experiência pessoal. Por isso, a Virgem Maria nos chama também a fazermos o caminho até o pé da cruz. Porque não é todo mundo que está preparado para ver a feiura daquele que estava como um verme, sem rosto, desfigurado. E a partir dessa feiura que nós encontramos a melhor beleza do ser cristão. O que estava dividido foi reunido. O que era desgraça nesse mundo tornou-se a graça, voltou à nossa originalidade. O que estava perdido foi encontrado.
Nós não temos mais o sangue do antigo Adão a correr nas nossas veias, porque o sangue que corre em nós é o sangue de Cristo. E aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos desune. Deixemos ser banhados pelo sangue do Senhor, o Cordeiro que se imola, o servo sofredor, como diz o profeta Isaías, no seu terceiro cântico, no capítulo 50. É aquele que não regride, que não se impõe, mas que vai com docilidade, porque sabe que quem está com a verdade, ninguém vai nos acusar, ninguém vai nos oprimir. As vaidades deste mundo irão passar. E por isso nós vamos ter a certeza que foi pela verdade que Ele nos consagrou como uma igreja discípula. E se a igreja é discípulo, é porque ela já saiu da surdez. Discípulo não pode ser surdo. Discípulo tem que escutar a voz de Deus e colocar em prática. Isso é princípio da tomada da cruz. Porque aquele que tapa os ouvidos não é capaz de deixar a graça de Deus agir e nos libertar. Ora, na nossa surdez, nós nos escravizamos, porque nos tornamos oprimidos pelo pecado, amordaçados por uma vontade humana, egocêntrica, que não nos leva a lançar mão da nossa vida. Quem perder a sua vida por causa de mim e por causa do Evangelho vai ter sentido na sua existência. É morrendo a cada dia para coisas tão secundárias. Olha a riqueza do Evangelho de São João na missa de hoje. Quando ele chama Nicodemos e fala: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Já há aqui uma linguagem apocalíptica, ou seja, quem sobe, quem é exaltado, mas aquele que desce na miséria, assume a nossa carne, não a casca humana, mas quer nos libertar das nossas fragilidades psíquicas, quer nos libertar também da exaltação do corpo, onde nós falamos que o nosso corpo e a nossa regra neste mundo permissivo, tudo vale. E nós precisamos fazer com que o nosso corpo seja como o corpo de Cristo, mistificado, como o corpo de Maria, santificado, para que não nos percamos nas idolatrias deste mundo. Idolatrias que podemos alcançar na primeira leitura de hoje, onde no livro dos Números, os filhos de Israel partem para o Monte Or, pelo caminho que vai em direção ao Mar Vermelho, e ali começam a murmurar, contestar, porque estavam vivendo um fingimento do seguimento de um Deus que os liberta das mãos da escravidão do faraó. Aqui de forma pedagógica, o próprio Deus fala com Moisés: levanta uma serpente de bronze, porque eles adoram a deuses que eles mesmos constroem com suas próprias mãos, mas um Deus que não fala, um Deus que não ouve, um Deus que não é perseverante e não caminha com eles. Porque eles querem um Deus que seja conveniente ao pecado, conivente à maldade. Por isso, a chamada de atenção, levantar uma haste, é olhar para o céu. Não paralisa a graça naquela serpente. A cura não vem da serpente.
Porque quando olhamos para o céu, nós lançamos mão da nossa grandeza e sabemos, Senhor, nós somos pequenos. E quando escolhemos mal, a serpente vem e nos fere o calcanhar. A serpente vem e nos tira de centro. O que fora dito, colocarei entre ti e a serpente uma inimizade, entre tua descendência. Ou seja, não é Maria que pisa na cabeça da serpente. Numa leitura bonita, teológica, com uma exegese rica, quem pisa na cabeça da serpente é a descendência de Maria, o seu filho Jesus Cristo. Mas ao ela pisar, trazendo no seu ventre a vontade de Deus, ela tem esse poder de também esmagar o mal, porque está em comunhão com o seu filho. É discípula, é missionária, é mulher que pronuncia palavras que chegam aos nossos corações e nos alegra. Assim como chega na casa de Isabel, hoje também quer chegar na casa de cada um de nós. E vai nos apresentar o seu filho, para que façamos a experiência nas suas mãos do menino homem crucificado. Porque aquela que viveu, se desgastou, é a mais humana entre todos os viventes. E por ser humana sabe entender que a morte do seu filho é cumprir o plano de Deus. E nós não vamos ficar falando, Deus não permita isso em minha vida. Porque senão nós vamos ter a mesma postura de Pedro, vai para longe de mim, Satanás. Quantas vezes nós nos colocamos na postura de Satanás, como acusadores, como opositores, como adoradores de falsos deuses nesse templo? E precisamos fazer com que a cada dia, meus irmãos, na casa do Senhor, todos nós servimos a verdade. Saiamos daqui curados, porque o nosso olhar se humilhou, o nosso olhar se fez na pequenez, o nosso olhar nos faz encontrar verdadeiramente com Jesus Cristo. E aí nós vamos criando maturidade na nossa fé, nesse itinerário bonito que vai sendo construído. E nada vai poder nos separar do amor de Cristo. Isso afirma o apóstolo Paulo. Nada. Tribulação, perseguição, cruzes, espadas, nada vai nos separar do amor de Cristo. A nossa fé é a fé do testemunho. A nossa fé não é a fé do show. A nossa fé não é uma fé dos aplausos. E se caminharmos um pouquinho mais para trás, em que domingo retrasado Jesus fez com o surdo mudo? Chamou-o à parte e o curou. Não precisou da plateia para ele levantar as mãos e dizer que estava curado e todo mundo gritou. Porque Jesus quer nos curar na intimidade. Por isso é preciso ir aos pés da cruz. E deixarmos sermos encontrados em meio a tantos desencontros que a vida nos propõe. Olha que beleza desse salmo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Porque quando nós esquecemos das obras de Deus, nós voltamos lá para o Egito. Nós vamos ter saudade de coisas e pessoas que ora nos levavam ao favorecimento do pecado, da morte. Mas quando nós estamos com o olhar fito na cruz, é um olhar de quem nos olha, a reciprocidade. Ele olha para cada um de nós. E São Paulo, na carta aos Filipenses, fala da kenosis. Jesus se rebaixa. Ele vem da grandeza, da plenitude do Pai para poder fazer-se um conosco, mas não faz do seu ser uma usurpação. Não humilha ninguém, acolhe a tudo e a todos. É um Deus humanamente compassivo, vazio de toda a vaidade. E quantas das vezes também precisamos nos esvaziarmos, meus irmãos?
Quem não se esvazia não vai para o céu. Maria é uma mulher que esvaziou-se também de si, porque foi íntegra. Nós devemos nos esvaziarmos do pecado, porque só sobe ao céu quem tem a leveza, e o próprio Espírito é que vai nos conduzir. Não tenhamos medo da nossa humanidade. Não sejamos opositores da nossa humanidade, porque é a via da humanidade que vai nos levar para o céu, porque é a partir da sua humanidade que você vai se tornar santo. E é neste mundo que se santifica. Não tem santo impermeável. Não existe santo indiferente. A santidade se dá no dia a dia, a partir do momento também que nós acolhemos a nossa cruz. E não podemos ficar comparando a cruz do outro como inveja. Fulano tem cruz mais leve do que a minha. Para com isso. Siga o seu caminho. Foque nos seus passos. E ora também, seja mais sirineu na vida de tantos que estão na via crucis, como nós estamos. O nosso Messias não é um Messias somente glorificado. O nosso Messias não é um Messias que vem para destruir, mas que vem para construir, transformar. O nosso Messias é ungido porque o seu poder é de resgatar a nossa vida. E se nós compreendermos esse Messias, nós vamos com ele ao lava-pés. E lavar os pés de tantos que estão feridos, tantos que estão marginalizados. E aí nós vamos fazer a verdadeira adoração ao Senhor. Como diz São João Paulo II, a fé não está no corpo que se inclina, no joelho que se dobra, não, e nos lábios que ficam balbuciando palavras. A fé não está somente no pietismo, não. A fé está na alma do que crê. Que o seu corpo fale daquilo que o seu espírito também está plenamente em sintonia com o Espírito Santo de Deus. E aí nossas línguas irão proclamar verdades, irão dar glórias ao Filho amado do Pai, e os nossos joelhos irão dobrar-se não para que os outros vejam, mas para que Ele nos reconheça como seguidores autênticos. O versículo 16 desse capítulo 3 é o versículo mais importante da Sagrada Escritura. Pois Deus amou tanto o mundo, um amor sem medida, que deu o seu Filho unigênito. Não qualquer filho, mas para que no Filho também nós nos tornemos filhos, na semente lançada nesse mundo, a qual o próprio Deus lançou a sua mão, para que nesse terreno, nesta humanidade, pudesse nascer os novos filhos, os eleitos da casa de Israel, para que todos nós tenhamos a vida eterna. Olhemos para Jesus, olhemos para a sua cruz, como diz o Papa Francisco: ó cruz de Cristo, que te vejo em tantos andarilhos, perdidos no anonimato nestas ruas da vida. Ó cruz de Cristo, que lhe vejo também nos drogados, que ora nunca perguntamos por que entraram nos vícios, ora temos muito mais a postura dos sumos sacerdotes, os doutores da lei, para poder condenar, mas não temos coragem de entender qual é a sua cruz. Ó cruz de Cristo que está em tantos assassinados, sem voz e sem vez, em tantos esfomeados. Por isso te vejo, ó cruz, te vejo nos leitos dos hospitais, onde falta fôlego para a nossa gente. Mas te vejo, ó cruz. E se estamos nós vivendo uma cruz pandêmica,
é porque esquecemos de olhar para o céu. Esquecemos, às vezes, de nos tomarmos como seguidores do Mestre da humanidade, que nos chama a termos a sua identidade. Qual é o jeito que nós devemos viver? O de Cristo. E se todos fizermos e olharmos para o mundo a partir do olhar de Cristo, nós começaremos a viver o céu aqui, não para amanhã, é agora. Por isso, comece a enxergar a cruz de Cristo. E para terminar essa reflexão, eu gostaria de lembrar do saudoso Papa Bento XVI, Papa emérito da nossa igreja. Esta é a loucura da cruz, a única, a saber que converter os nossos sofrimentos todos os dias, se temos, diante de tantos outros que sofrem muito mais, mas se tivermos os nossos sofrimentos, convertamos os nossos sofrimentos em gritos de amor a Deus, em gritos de gratidão e em gritos de misericórdia para com os mais próximos, para com o próximo. Vamos saber converter, meus irmãos, vamos também transformar, porque esses que são os próximos, são os que estão atacados, são os que estão feridos na sua fé e na sua identidade. O Afeganistão, quanto desumano é olhar para aqueles que ali estão e ver a cruz de Cristo neles. E a cada dia nós participemos da abundância do Senhor, da sua bondade, e acolhamos os divinos e preciosos mistérios que essa cruz nos chama a cada dia a vivemos atraídos. E tenhamos a certeza que, como é admirável possuir a cruz de Cristo. Vão nos chamar de loucos, vão nos chamar de homens insensatos, mas não tenham medos de admirar a cruz de Cristo. Porque, como é admirável possuir a cruz de Cristo, quem a possui, não esqueça, quem a possui, possui um tesouro. Como diz Santo André de Creta. E que este tesouro possa nos resguardar, para que nós contemplemos Ele, caminho, verdade e vida. Assim seja. Amém.